Eu converso com a doutora Lilian Wendy, falando sobre o projeto Menina Mãe. A doutora Lilian é coordenadora do projeto Menina Mãe e diretora de responsabilidade social da Associação Paulista de Medicina. Lilian, os pais, qual é a responsabilidade dos pais no que diz respeito à orientação dessas adolescentes, né? Dos adolescentes, né, de maneira geral? Às vezes eu tenho a sensação de que também existe um pensamento mágico dos pais, né, no sentido de que isso não vai acontecer com a filha deles, né? O que eu percebo é que, assim, hoje em dia as meninas começam a namorar muito cedo. Sim. E a liberdade sexual faz com que elas iniciem a atividade sexual muito cedo. E às vezes os pais ainda veem as meninas e os meninos como se fossem crianças. E não se atentam para essa coisa de que é necessário orientar. A menina começa a namorar, eu acho que é fundamental orientar. A mãe precisa levar num ginecologista, precisa começar a pensar na questão da anticoncepção, porque a gente tem que ser realista. Esse é o mundo que estamos vivendo. E falar sobre sexo. E falar porque sobre mesmo sexo. No consultório eu ainda tenho meninas, adolescentes que me relatam, eu não converso sobre sexo com minha mãe, ou é como se ainda fosse meio tabu, né? Meio e eu tabu. acho isso ainda, estamos no século XXI, Pois é necessário, né, se falar. Mas nem todo mundo avançou da mesma maneira. Hoje em dia, a nossa cultura, eu falo que tem vários tipos de pensamento. Né? Antigamente, assim, a criança ia para uma escola e todo mundo educava os filhos mais ou menos da mesma maneira. Agora, hoje em dia, não. Tem pais que são mais liberais, que orientam, que explicam. Eu vejo muitas meninas que vão fazer exame às vezes comigo, vão com a mãe e tal. E tem outras que ainda vão escondidos. Olha, eu vim fazer exame, mas minha mãe não pode saber. Então, é importante que os pais tenham essa visão. Porque tem que partir de casa. A informação sobre a sexualidade deve partir dos pais, essa orientação. Porque são as pessoas que o adolescente mais confia e os pais também, a partir do momento que eles estão orientando, eles vão passar uma informação que seja correta e confiável. Porque muitas vezes o adolescente vai ter uma meia informação. Claro. Né? Agora, o índice de adolescentes grávidas, ele é alto? Ainda é alto? Ainda é alto. E hoje em dia talvez mais alto. Eu acho que a gente tem que ver por uma questão temporal. Se a gente for pensar há 100 anos atrás, as mulheres engravidavam na adolescência, porque se casava muito cedo. Sim. E porque a perspectiva da vida da mulher era casar e ter filhos. Então, se a menina casava, às vezes, aos 16, 17 anos e tinha filhos, fazia parte da nossa cultura. Depois nós passamos uma fase em que a mulher começou a estudar, a ter outras perspectivas e não havia tanta liberdade sexual. Então, nessa fase, eu acho que a gravidez na adolescência efetivamente diminuiu. E, de uns tempos para cá, com esta maior liberdade que se tem sobre o exercício da sexualidade, aí as adolescentes começaram a engravidar mais cedo novamente. Porque muitas vezes não têm o conhecimento adequado, porque elas têm informação, mas às vezes elas não sabem como lidar com isso. Por quê? Começam a tomar pílula, às vezes não vão no ginecologista. Então elas tomam por conta dela. Aí elas esquecem de tomar, ou elas não estão tomando uma pílula que seja adequada. Então eu já vi casos que toma a pílula quando tem relação. Apesar de ser, a gente pensa, nossa, mas como que alguém pode pensar isso? Acontece. Sim. Né? E outra coisa é não usar o anticoncepcional e usar a pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte. Que é uma outra preocupação que nós temos também, porque a quantidade de hormônio que tem nessa pílula pode provocar problemas mais para frente. Lógico. Né? E se a menina não tomar no prazo adequado, ela não vai evitar aquela gravidez. Agora, Lilian, quantas meninas já passaram pelo projeto? Nós já tivemos mais de 300 meninas, né? E a gente tem também um índice de uma segunda gravidez na adolescência muito baixo. Então, isso quer dizer que, efetivamente, o projeto ele tem cumprido o seu papel. Claro. Né? Porque as meninas que passam essa fase com a gente, elas aprendem muito. Não só... Porque não é só a questão de não engravidar. É entender o que significa engravidar. Porque a gravidez é só uma fase.
Só que depois elas têm que educar essa criança, elas têm que continuar a vida delas. Lógico. Então é isso que eu acho que a gente procura passar, a responsabilidade de se criar um ser humano. Né? Isso é muito importante, né? Porque senão fica uma coisa assim que é só pôr o filho no mundo e não é. Exatamente. Né? Então elas têm essa noção. E é muito gratificante para a gente ouvir, às vezes, depoimento das meninas falando que tudo bem, elas foram mães cedo, mas que isto foi um aprendizado. E que hoje, talvez, isso é uma frase de uma menina que ela falou outro dia, no sentido de começar a vida mais cedo, talvez ela pensasse melhor, mas no sentido de ser mãe, foi um aprendizado muito importante para ela. E elas são acompanhadas também, depois de terem um neném, elas são acompanhadas pelo projeto? Então, elas ficam no projeto até os 6 meses da criança, que é principalmente a fase de amamentação. E depois a gente encontra com elas 2 vezes por ano, em 2 festas que a gente organiza e que elas retornam, elas preenchem questionários e tal, porque a gente faz o levantamento, se engravidaram ou não, e como é que está sendo a vida delas. Né? Já voltamos a falar. Ouça agora uma dica sobre saúde bucal com a doutora Elizabeth Gaspar, cirurgia dentista. Olá, Mônica. Hoje eu vou falar a respeito de tratamento endodôntico, que é o tratamento de canal. O tratamento de canal consiste na retirada de todo o tecido pulpar, que é um tecido interno ao dente. Ele é responsável pela vascularização e inervação do dente. Esse tecido, quando está inflamado ou necrosado, tem que ser retirado. A região tem que ser limpa, preparada e preenchida para não ter proliferação de bactérias. O tratamento endodôntico, hoje em dia, ele evita muito as extrações de dentes que era feito antigamente. Quando o dente estava com problema de canal, era extraído e se perdia muito dente à toa. Esse tratamento ele consiste quando há uma cárie profunda atingindo e inflamando esse tecido pulpar, fraturas no dente ou então traumas. Se o tratamento endodôntico vai ser em 1, 2, 3 sessões, tudo depende de cada caso. Geralmente, quando o dente só está inflamado, pode ser feito em uma sessão. Quando está com abscesso, pus, aí recomenda mais de uma sessão. Qualquer dúvida, me mantenho à disposição e até semana que vem. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos.